Boa noite a todos que estão compartilhando conosco, com João Firmino e eu, Vânia, ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, São Paulo. Todos que nos acompanham, uma ótima noite, que Deus nos abençoe em mais esses momentos em que temos a grata oportunidade de falarmos dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos, eu gostaria de frisar que as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas, portanto, de segunda a domingo. Temos também um canal no YouTube e gostaríamos de pedir para que todos que ainda não tenham feito, que se inscrevam em nosso canal. Deem o seu like para que assim a doutrina espírita possa então ser impulsionada através do contato dos nossos amigos que nos seguem, não somente pelo Facebook, mas também pelo YouTube. No YouTube, o endereço é CEMN, ou seja, a sigla Casa Espírita Maria de Nazaré, tracinho, Casa Espírita Maria de Nazaré. É fácil de encontrar. Queridos amigos, vamos então agora iniciarmos o nosso singelo estudo de hoje, que aborda 3 obras da doutrina espírita. Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Queridos amigos, fechemos os nossos olhos físicos, materiais, para entrarmos em sintonia na frequência da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, rogando a proteção do mais alto, para que possamos aproveitar esses momentos com os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, para que possamos pautar a nossa conduta da melhor maneira possível, a fim de, com Jesus, alcançarmos um dia a luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à primeira obra, é o livro Fonte Viva. Nós escolhemos a lição de número 9, entre muitas mensagens que o livro nos traz. E a lição tem o título Estejamos contentes, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração.
É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com um agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. A lição Estejamos Contentes, ela abre com um versículo onde Paulo nos diz que, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quer dizer, se nós temos o suficiente para comermos e para nos cobrirmos no frio, se temos roupas, isso assevera-nos Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que seria suficiente para que pudéssemos ficar contentes. Entretanto, quando a lição começa, Emmanuel nos fala do fabricante de tecidos, não é? O monopolizador do trigo. Então, o fabricante de tecidos, para que ele possa fazer uma roupa para si mesmo ou mandar fazer, ele precisa de poucos metros de tecido. Entretanto, ele é um fabricante. Então, está mostrando que a gente precisa tão pouco para viver, para sobreviver, mas nós sempre estamos querendo mais e mais e, o pior, condicionando a termos, como diz o texto, cofres recheados para começarmos a pensar em fazer a caridade, quando na realidade não há necessidade. Eu preciso ser rica, milionária, para poder ajudar aquele que está passando fome? Absolutamente. Eu posso dividir o que eu tenho, por menos que seja, mas eu posso dividir. É a isso que a lição nos convida. A prática da caridade simples, aquela gotinha que pode salvar, como disse o texto, a chuva, ela se faz em gotas, mas ela molha toda a agricultura, toda a plantação, são gotinhas que se reúnem. Então, comparativamente, cada um de nós é uma gotinha no planeta Terra. Que possamos fazer a nossa parte, lembrando sempre que, além da caridade material, temos a caridade moral, que a doutrina espírita assevera que é muito mais meritória. Meus amigos, deveríamos estar contentes, felizes, embora não possamos usufruir no planeta Terra de uma felicidade plena e absoluta, podemos sim ter o sentimento de gratidão, ficarmos felizes porque temos o que comer, temos com que nos vestir e que possamos pensar em nossos irmãos que não podem contar com o pão a cada dia, que não podem contar com a roupa, com o teto. Façamos a nossa parte, não nos custa nada e para a nossa evolução contará muito. Graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que nos mostra a parte moral de Jesus, divino pastor de nossas almas. Hoje nós escolhemos um item ligado ao capítulo 11, ou 11º. O capítulo 11 tem como tema amar o próximo como a si mesmo.
E o item que nós leremos é uma instrução dos Espíritos, a lei de amor. Esta mensagem, esta psicografia, nos foi trazida pelo Espírito Lázaro, em Paris, capital da França, 1862, portanto, há 158 anos. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse o homem que no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual e, mais que os bens terrenos, eles vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Que lindíssimo texto que nos fala da lei do amor e de duas palavras do alfabeto divino. Primeira, amor. Segunda, reencarnação. Queridos amigos, queridos irmãos, deixo vocês agora com João, que dará a sua contribuição a respeito do trecho lido do capítulo 11, item 8, a lei do amor. Convido João para estarem com vocês e depois eu retorno para as duas questões do Livro dos Espíritos. Até já! Amados irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus continue reinando em nossos corações, em nossos lares, na nossa existência atual. Falarmos de a lei do amor, não é? É a lei divina, é a lei de Deus, e Deus é amor. Então, somos frutos do amor.
no texto nós ouvimos que no início nós temos instintos, depois sentimentos. Sentimentos e sensações. A Vânia acrescentou aqui, né? Eu ficaria só nos sentimentos e depois vivenciamos o amor. Já mais elevado, né? Mais consciente das nossas responsabilidades, da nossa origem, da nossa realidade, nós já passamos a convivermos esse amor para conosco mesmo, para com o nosso semelhante e para com a mensagem de Jesus, para com Deus, nosso Pai Criador. Porque Jesus, quando aqui esteve encarnado, ele veio nos trazer essencialmente a mensagem do amor. Eu costumo dizer que nós tivemos mais atrás Moisés, que nos trouxe a justiça, e Jesus nos trouxe. Não vou entrar em detalhe, porque o tempo é muito curto para falarmos alguma coisa a respeito dessa justiça de Moisés. Mas vamos nos ater à mensagem de Jesus, porque ele veio vivenciar o amor para todos nós. E vivenciou esse amor na sua plenitude, na sua mais elevada expressão, porque ele amou na prática a todos os seus irmãos e nos deixou consubstanciado a promessa de esse amor ser mais extensivo, mais dinâmico, mais atual, quando nos prometeu o Consolador prometido. Porque aqui, estando conosco o Mestre Jesus, com esse compromisso assumido perante o Pai e consigo mesmo, com a sua consciência, de nos vivenciar a lei do amor no cotidiano, na vida diária e nos momentos, eu diria, do seu apostolado mediúnico, que foram os últimos 3 anos, aí ele exercitou mesmo na prática diária esse amor, porque quando ele começou a pregar na prática o seu evangelho de amor, ele foi criticado, foi perseguido, foi hostilizado, culminando com o momento cruciante que todos nós conhecemos, né? Que foi uns instantes finais lá na cruz. Me fugiu agora o nome do monte lá, o Gólgota. Obrigado, Vânia. Para a sua consumação. E quando o texto nos fala, né, que ele fez estremecer toda a sociedade, e os mártires desceram ao circo e se entregaram, não é? Aqueles episódios que nós também temos na nossa mente gravado, que foi aqueles que deram o maior testemunho de amor em prol de Jesus, quando da crucificação, diríamos assim, perante as feras, aos martírios no circo em Roma, tudo aquilo foram exemplos de um amor com muita fidelidade à mensagem do Cristo. Aqueles nossos irmãos que vieram com esta missão, e para eles aqueles episódios eram assumidos com uma consciência plena, porque eles tinham certeza que
ao morrer fisicamente, eles renasceriam em espírito e verdade ao lado do Mestre, ao lado de Jesus, a quem eles amavam com toda força, com todo o esplendor e, por que não dizermos, com todo conhecimento, porque eram espíritos aqui encarnados com a missão de passar por todos esses episódios para consolidar a mensagem do Cristo e fazer nascer o cristianismo. E quando Jesus pronuncia, vivencia e exemplifica esse amor, o texto nos fala que ele fez estremecer a lápide dos túmulos. Por quê? Porque com essa mensagem cristalizada do amor, os exemplos também marcantes, né, dos mártires do cristianismo nascente, ficou intrínseco, cristalizado para todos nós a imortalidade da alma. E aí estava prescrito para todos nós a reencarnação, porque quando Jesus, dialogando com o doutor da época, que fala que ninguém entraria no reino do céu se não nascesse de novo, aí o doutor não entendeu nada, ficou ali questionando, buscando como isso seria possível. Hoje, esse nascer de novo é a reencarnação, como está ali escrito na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para todos nós. Porque para os materialistas da época, que sentiam e achavam que com a morte acabaria tudo, que nós teríamos que vivenciar tudo que fosse possível e mais alguma coisa nessa existência atual, porque a morte era o fim de tudo. Íamos para o túmulo e lá ficava encerrado para todo e sempre. E, no entanto, a mensagem, os exemplos do Cristo, até alguns expositores, alguns trabalhadores do movimento espírita atual, costumam nos dizer que o Espiritismo matou a morte, desmistificou, tirou esse mito de que com a morte acabou tudo e nós vamos para o túmulo, tchau e benção. O que seria muito pouco, uma existência aí de alguns pouquíssimos anos para sermos filhos de Deus, que é o amor por excelência, que nos ama acima de tudo, e termos uma única existência de pequenos e pouquíssimos aí 70, 75, 80 anos, que é mais ou menos a média de hoje, porque há anos atrás essa média era muito menor, para sermos filhos de Deus, o amor por sua excelência. Graças a Deus, a Vânia vem agora para dar continuidade à nossa reunião, à nossa apresentação de hoje, falando de O Livro dos Espíritos. Paz e luz a todos os corações. Amigos queridos, já falamos um pouquinho da obra Fonte Viva, comentamos através do João um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e agora, na continuidade, vamos falar duas questões do Livro dos Espíritos. E nós estamos fazendo na sequência, tal qual fazíamos presencialmente na Casa Espírita Maria de Nazaré, que é este formato que nós apresentamos às quintas-feiras, era como lá nós realizávamos também. Como o tempo é escasso, curto, nós vamos abordar as duas questões, 545 e 546. Essas questões, elas são um subitem do seguinte título: Os Espíritos durante os combates. Na reunião, na apresentação anterior, nós percebemos
que os espíritos protegem aqueles que estão no combate, tanto os que estão fazendo a coisa certa, se podemos dizer que na guerra há alguma coisa certa, mas enfim. Então, sempre tem os bons espíritos protegendo, mas também os maus espíritos incitando para que a crueldades sejam realizadas. E hoje a questão 545 diz assim: Kardec pergunta aos espíritos, falando do general, porque o general é aquele que comanda o exército. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos. Então, eles estão dizendo que se o general ele pode ter essa intuição, que seria de cunho espiritual, para ele antever o resultado das suas estratégias. É bem isso que Kardec pergunta. E os espíritos respondem: é frequentemente o que acontece com o homem de gênio. Um homem de gênio é um homem de uma inteligência acima da média, e nós só podemos crer que um general que comanda exércitos seja alguém diferenciado, intelectual e moralmente. Então, os espíritos dizem que isso frequentemente acontece com aquele homem ou ser humano de gênio. E o que ele chama inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Então, o general, no caso, ele diz: eu fui inspirado. E isso dá a ele uma certeza de ganhar a batalha, de perder menos homens, não é? E de ter a vitória. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que os dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Vamos lembrar que todos somos médiuns. E se somos todos médiuns, recebemos e sofremos a influência do plano espiritual. Sofreremos a influência dos bons espíritos ou dos maus espíritos, consoante ou conforme a nossa vivência íntima. Como são os nossos pensamentos, como são os nossos sentimentos, qual é a atitude que temos em relação ao nosso próximo. Então, tudo isso vai nos dizer a quem estaremos sendo de quem receberemos a proteção, ok? A pergunta 546 diz o seguinte: no tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Então Kardec pergunta: no tumulto, está ali aquele combate terrível e alguns espíritos sucumbem. Vamos lembrar que todos somos espíritos. Momentaneamente estamos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos. Por isso que na pergunta, Kardec, ele diz o seguinte: o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Porque o corpo morre, não é? E o espírito, ele continua a se interessar pela luta, pelo combate, pela guerra? Vamos lembrar também que a morte não nos modifica com um passe de mágica. Se eu me interesso pela guerra, eu vou desencarnar. É provável que, se eu tiver muito interesse, se eu estiver com muito ódio no meu coração, eu continue nessa energia e não receba o auxílio do mais alto, não porque o auxílio não me chegou, é porque eu estou surdo aos apelos do mais alto e eu quero ficar ali na refrega, na guerra, no combate. Então, olha o que os espíritos respondem. Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Ora, aí nós vemos a diferença. Aqueles que têm ódio permanecem ali, naquele ambiente de guerra, de dor, de sofrimento. Porém, aqueles que
compreendem um pouco mais que a vida não é somente aquilo, se afastam e vão procurar continuar a sua jornada. Aqui tem um adendo que diz assim: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Nós sabemos disso, é muito rápido, não é? Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Parece que ele está vivo. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. Então, pouco a pouco, ele vai se dando conta de que não tem mais o corpo físico, que ele não pertence mais ao mundo dos vivos e que não tem nada a ver ele continuar ali, no combate, não é? Queridos amigos, essas foram as questões que nós ligeiramente, com muito carinho, fizemos uma abordagem. E agora nós vamos encerrando, porque o tempo já se faz preciso. Queridos amigos, eu convido com muito carinho cada um de vocês para que juntos nos unamos neste momento com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, que está sempre a nos envolver com muito carinho, respeito e amor. Queridos irmãos, fechemos os nossos olhos, vibremos pelos nossos lares, por todos os nossos familiares. Vibremos pela Casa Espírita Maria de Nazaré, para que possamos continuar trabalhando, honrando esta casa a quem tanto devemos, em conhecimento e oportunidades de servir. Uma vez que estamos unidos, equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré e todos nós, irmãos, que estamos acompanhando esta live, que possamos vibrar saúde, fé, esperança, coragem, confiança, amor a todos os nossos irmãos neste momento, reencarnados neste planeta escola, neste planeta hospital, neste planeta penitenciária, mas é o nosso querido planeta Terra, a quem tanto devemos. E assim, vamos encerrando a nossa apresentação, a nossa vibração, endereçando a prece à nossa querida Mãe Santíssima, que por imenso amor nos permitiu dar o seu nome à nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. É com muita alegria que nos despedimos. E amanhã, sexta-feira, fiquem com o nosso amigo Ezequiel às 18 horas, sempre às 18. Sábado, retornamos João e eu. Domingo e segunda, Ezequiel novamente. Terça e quarta, Sérgio e Fabiana. E estaremos convidando e sempre em boa companhia, porque somos irmãos. Uma abençoada noite a todos vocês. Muito obrigada. Sem vocês, nós não temos essa vibração amorosa para que o plano espiritual possa nos intuir. Gratidão profunda a cada um de vocês. Fiquem na paz e até a próxima.